Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de práticas laboratoriais. E hoje a nossa aula vai ser sobre primeiros socorros. Sabendo que em qualquer ambiente os acidentes podem acontecer, o laboratório também é um local bastante propício para o acontecimento de acidentes. Mesmo que nós tomemos todas as medidas de segurança necessárias, uma hora ou outra algum acidente pode acontecer. Então, nós temos que estar preparados para oferecer esses primeiros socorros, até que uma equipe médica, uma equipe especializada chegue realmente para socorrer a pessoa que sofreu algum tipo de acidente. Então, vamos lá conhecer quais são os procedimentos que nós precisamos ter em mente na hora de ajudar alguém. Então, logicamente, se espera que, trabalhando em condições seguras, né, já falamos um pouquinho sobre isso, quando a gente tem um ambiente seguro, quando a gente trabalha com bastante consciência, cautela, atenção, sempre olhando para aquilo que a gente está fazendo com bastante atenção, é provável que você nunca tenha necessidade de recorrer a procedimentos de primeiros socorros. Mas, como eu acabei de dizer, às vezes os acidentes podem acontecer, então a gente tem que estar o quê? Preparado e ter pelo menos uma noção básica de quais são esses cuidados de primeiros socorros, para que a gente possa atender, né, o acidentado em uma emergência. E esses primeiros socorros, essas técnicas, né, que a gente tem que conhecer, essas noções básicas, elas podem ser o fator determinante para salvar a vida desse acidentado. Então, nós temos que estar preparados, conhecer quais são essas noções básicas de primeiros socorros, porque sim, a gente pode salvar a vida da pessoa acidentada. Então, nós vamos agora chamar, né, uma denominação bastante comum, que a gente chama da pessoa que sofreu o acidente, né, o acidentado, e a pessoa que vai prestar os primeiros socorros é o socorrista. Então, o mais importante, né? A gente tem que saber sim todas as técnicas, as noções básicas, quais são os procedimentos que a gente deve tomar em cada caso específico. Isso é muito importante mesmo, né? Manter a calma, né? Ficar bem tranquilo para poder ajudar a pessoa, né? O acidentado. Mas o mais importante quando eu me coloco na posição de socorrista é sempre estar consciente de que aquilo que a gente está fazendo, que aqueles primeiros socorros, de que aquele cuidado que a gente vai prestar para o acidentado, ele é um ato de solidariedade humana. Tá? A gente está ajudando o mais próximo. Ele não precisa ser meu amigo, ele não precisa ser meu conhecido, ele simplesmente é uma vida humana. Então a gente está prestando aí um ato de solidariedade. Então não pode ter nenhum tipo de preconceito, seja de etnia, de idade, de sexo, de religião, de grupo de amigos, de nada. Aquela pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda. Então o socorrista, como eu disse, deve manter absoluta calma, né? Deve respirar fundo, saber que a sua calma, né, que a sua tranquilidade é um fator determinante para poder ajudar quem está naquela situação bastante constrangedora, né, e preocupante. Então a gente tem que estar calmo para tentar confortar o acidentado com palavras serenas, né, não se desesperar e deixar a pessoa ainda mais nervosa, e também saber, né, essa calma traz aí a segurança para que a gente faça os procedimentos adequados, que eles sejam seguros para a vida daquela pessoa que sofreu o acidente. Então, de uma maneira geral, vamos olhar aqui o que pode acontecer dentro de um laboratório, né? Qual o tipo de acidente que pode acontecer? São vários, tá? E aqui, na verdade, eles estão resumidos, mas muitas outras coisas podem acontecer também, tá? Então, o mais comum são queimaduras de pele com agentes cáusticos e corrosivos. Na verdade, agentes cáusticos são agentes corrosivos, né? São ácidos e bases
que estão em alta concentração e acabam provocando queimaduras. Então, quando eu tenho um derramamento dessas substâncias, ou espirro, né? Espirrou na mão, espirrou nos olhos, tá? Então, isso pode provocar queimaduras de pele. Também essas são queimaduras químicas, tá? Também existem queimaduras com produtos inflamáveis, né? Que acompanhadas de combustão. Então, esses produtos, né? Tipo álcool. Você está mexendo com álcool perto do bico de Bunsen e pega fogo. Então, ali também tem uma queimadura por produtos inflamáveis e o fogo. Também pode ter ferimentos com ferramentas, né, que são pérfuro-cortantes. São perfurantes, né, materiais que perfuram a pele. Vidros e qualquer outro tipo de vidraria, louça que está quebrada, ela pode provocar dilacerações, né, cortar a pele. Também, não só a pele, né, tecidos, mas também provoca hemorragia. Então isso aqui também é muito perigoso. Vidraria quebrada é muito perigoso porque ela é super mega afiada. Encostou, corta mesmo o tecido. Também eu posso ter intoxicações agudas da via respiratória, porque a pessoa naquele momento respirou altas concentrações de agentes agressivos na forma de vapor ou gases. Então aqui provoca uma intoxicação aguda. Eu respiro grande quantidade e eu já fico intoxicado. Então aqui é pela via respiratória. E aqui ingestão de agentes químicos cáusticos ou tóxicos por via oral. O mais comum é estar pipetando com a boca e acaba indo para a boca ou até mesmo engolindo algum produto químico que vai provocar algum tipo de queimadura ou intoxicação na mucosa da boca, da garganta, do estômago, né? Então é bastante perigoso. E também podem acontecer acidentes com equipamentos elétricos. Então ali você pode vem acompanhado de choques, né, que a gente chama de fulguração, que é aquela claridade que surge. Sabe quando a gente põe alguma coisa na tomada e sai aquela faísca, aquela claridade? Aquilo é fulguração. E também estados de choque, tá? Então aqui a pessoa pode ter entrado em contato com alguma substância, aconteceu alguma coisa, e ali ela pode ter ficado sem oxigenação. Essa falta de oxigenação provoca uma insuficiência respiratória, ela entra no estado de choque, ou uma insuficiência circulatória aguda, né, que pode ser causada por algum tipo de trauma, perfuração de algum órgão, emoções, como eu já disse, né, frio e calor extremo. Então, assim, esse estado de choque ele pode vir aí de várias situações. E uma outra coisa aqui que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que a gente falou de ferimentos aqui, né, nos tecidos, na pele. Mas a pessoa também pode cair de algum local, bater em alguma coisa, né, algum tipo de trauma aí, e pode ter também algum ferimento interno, tá? Mas a gente vai ver já adiante. E já que vamos falar sobre queimaduras, eu acho muito importante a gente saber quais são os tipos de queimadura. Então, as queimaduras, o que são queimaduras, né? As queimaduras são feridas, né, que surgem na pele por conta de um trauma. E esse trauma, ele tem algum agente causador. Então, esses agentes causadores, eles entram em contato direto com a nossa pele. Então, eles podem ser térmicos, por conta da temperatura, químicos, dependendo do agente químico que entra em contato, elétricos, a eletricidade e a radioatividade. Todos esses tipos de queimaduras existem, cada um deles um agente causador. E é aí que eu vou dividir os tipos de queimadura, de acordo com os agentes causadores. Então eu tenho primeiro as queimaduras térmicas. As queimaduras térmicas são as mais comuns de acontecer, tá? Porque todo lugar eu posso encostar aí com alguma coisa quente, inclusive em casa. Então elas são causadas por fontes de calor, como o fogo, líquidos ferventes, né? Muito comum em casa aquecer a água ou óleo, né? E queimar a pele, vapores, queimaduras do sol,
objetos quentes que encostam na pele e até mesmo a exposição demasiada ao frio. Em locais muito frios, ou mesmo quando a gente está no inverno, às vezes o rosto da gente fica meio vermelho, a boca fica queimada, né? É por conta do frio intenso. Então, no laboratório, o que vai acontecer com queimaduras térmicas? Bico de Bunsen é a primeira fonte aí de queimaduras térmicas. Então, tudo que eu aqueço lá, seja um líquido fervente, vapor que sai de alguma coisa que está fervendo, objetos quentes, pego, aqueço um becker, vou segurar nele, ele está quente ainda. Vapores, os vapores também podem queimar. Então, as queimaduras térmicas são muito comuns no laboratório. Depois a gente tem as queimaduras químicas também, bastante comum no laboratório. Por quê? Quando há o contato com substâncias químicas que danificam a pele, como os ácidos, né, que estão muito concentrados, as bases, os óxidos cálcicos, e aqui fala de uma maneira geral, né, produtos de limpeza, diluentes, gasolina, soda cáustica, muito perigoso, que é uma base, né, e outros produtos corrosivos. Depois eu tenho as queimaduras elétricas. Então, as queimaduras elétricas ocorrem quando alguém entra em contato com alguma fonte de eletricidade. Então, o que pode ser? Um equipamento que não tem fio terra e acaba dando um choque, e ali sai, né, acaba queimando a pele, né, porque a pessoa vai tentar ligar o aparelho, não tem fio terra, e sai aquela faísquinha lá mesmo, né? Então a eletricidade atravessa o corpo da vítima e causa lesões. São queimaduras bastante perigosas. Todas são, né, gente? E as queimaduras radioativas, não tão comuns para a gente, mas elas também podem acontecer. Então aqui elas são causadas pela exposição prolongada à luz do sol, então por muito tempo, e também o mais comum aqui é a radioterapia, cabines de bronzeamento e de lâmpadas solares, e também, que também podem causar a queimadura. E aqui a gente também tem tratamentos, né, para algumas doenças, como é o caso do câncer, que é a radioterapia. Claro que é uma exposição controlada, mas também provoca queimaduras. E aqui nós temos a classificação das queimaduras de acordo com o grau e a profundidade, tá? Então, conforme a profundidade que essa queimadura atinge a minha pele, eu vou classificar. Então, eu tenho aqui a queimadura de primeiro grau, que são lesões mais superficiais e atingem apenas a epiderme. Olha a pele aqui dividida em epiderme, derme e o tecido subcutâneo. Tá? Aqui já tenho músculos, ossos e aqui para baixo já fica mais profundo. Então, na queimadura de primeiro grau vai atingir apenas a epiderme. Então, o que a pessoa acaba sentindo? Causa dor, as queimaduras causam muita dor, né? Vermelhidão, inchaço, mas aqui não tem a presença de bolhas, aqui não forma bolha. Vai ficar aí, vai melhorar entre 3 e 6 dias e fica vermelho ali no local, com dor, inchado. Essa é a queimadura de primeiro grau, tá? Depois eu tenho a queimadura de segundo grau. Aqui já vai atingir a derme, tá? Então atinge camadas mais profundas da pele, como a epiderme e a derme, e aqui já há a presença de bolhas na pele. A pele também fica vermelha, também provoca dor, inchaço, e aí começa a desprender as camadas da pele. E demora um tempo mais para sarar, né? Até 3 semanas, quase um mês aí para melhorar. Então veja que formam bolhas aqui, né? E daí aqui já dói bastante. E depois eu tenho a queimadura de terceiro grau, são as queimaduras mais profundas. Ela atinge epiderme, a derme, os tecidos subcutâneos, destrói nervos, capilares sanguíneos, glândulas sudoríparas, elas podem chegar até os músculos, podem chegar até os ossos. Por ser muito grave, a gente acredita que vai doer demais. É que em volta dela tem outros tipos de queimadura, menos graves que doem, né? Mas aonde atingiu mesmo graus mais profundos, né, de terceiro grau, elas doem muito pouco, às vezes nem doem.
que elas acabam destruindo, né, os nervos, né? Então aqui perde um pouquinho a sensibilidade e a pessoa acaba não sentindo tanta dor no local da queimadura de terceiro grau. Mas normalmente ela não vem acompanhar, ela não vem sozinha, tá? Ela vem acompanhada de outras queimaduras, então nos lugares ao redor ali ou em outras áreas acaba doendo bastante. Os riscos da queimadura, das queimaduras. Então, os riscos e as complicações que uma queimadura pode trazer à vítima estão desde as mais comuns que a gente viu, né? Uma ardência, uma vermelhidão, um inchaço, né? Forma bolhas na pele, até provocar algum tipo de infecção, seja uma infecção local, no machucado, na lesão, ou até uma infecção no corpo todo. Então, como eu tenho a queimadura, a integridade da pele naquele local está rompida. A minha pele não está íntegra mais, ela não tem toda a proteção que ela precisa. Então, ali é uma porta de entrada para agentes infecciosos. Quais são esses agentes infecciosos? Pode ser fungos, bactérias e esses micro-organismos, eles se aproveitam aí que aquele local está aberto com pouca proteção, né, porque sofreu a lesão, e eles ficam ali localizados, provocando algum tipo de infecção local, ou senão eles percorrem o corpo, entram na corrente sanguínea e podem ir para outros órgãos. E também podem provocar aí uma infecção generalizada no corpo, já que a pessoa está realmente debilitada, comprometida por conta das queimaduras. Isso em casos mais graves de queimaduras que atingem, né, uma área corporal maior, né, com várias partes do corpo sendo queimadas. E além das infecções, as queimaduras também podem provocar os vasos sanguíneos, né, podem danificar, né, fez uma queimadura perto de algum vaso, se esse vaso está danificado, ele pode comprometer o coração, pode comprometer o corpo todo. Por quê? Porque os vasos acabam levando, né, o sangue por vasos e artérias, né, acabam fazendo com que o sangue percorra todo o nosso corpo, levando oxigênios e nutrientes, né, levando o gás carbônico para fazer as trocas gasosas. Então, qualquer tipo de lesão pode comprometer essa distribuição. E daí, a gente tem aqui também uma divisão, às vezes a gente vê falar, né, que a pessoa teve tantos por cento do corpo queimada. Como que é essa porcentagem? Como que é calculada essa porcentagem? Tem uma pequena diferença aqui de adulto para criança, mas basicamente é assim, ó. Queimou aqui o dorso, né, o tronco, a parte da frente é 18%. As costas 18%, na criança é igual. Os braços 9% cada um deles, as pernas 18% no adulto e 14% na criança, o órgão genital 1%, a cabeça do adulto 9% e a cabeça da criança 14%. Então aqui assim que é calculado. Daí realmente precisa ver qual é a área corporal, quantos por cento do corpo foi queimado, e qual é o grau, né, de profundidade que a gente acabou de ver aí da queimadura. Vamos lá então para as queimaduras de pele que são provocadas por agentes cáusticos e corrosivos. Então esse tipo de queimadura é causada quando eu tenho um contato acidental da minha pele ou da minha mucosa nasal, dos olhos, com substâncias que são cáusticas, normalmente são ácidos e bases fortes, mas também podem ser essas daqui. Então, substâncias cáusticas são aquelas que provocam sérias sequelas na pele ou nos olhos. Então, quem são? São todos os ácidos concentrados, principalmente o ácido fluorídrico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido nítrico e uma mistura sulfocrômica e alguns outros, mas os mais comuns são fluorídrico, sulfúrico, clorídrico, o nítrico, esses a gente usa bastante no laboratório. Todos eles são cáusticos, eles corroem a pele, eles provocam queimaduras. Que mais que são substâncias cáusticas? As bases concentradas, então tais como os hidróxidos de sódio, de potássio, o carbonato de sódio ou o carbonato de potássio,
a amônia, as aminas, tá? Então todas essas bases também são cáusticas. Que mais? Os oxidantes fortes concentrados, como a água oxigenada, tá? Então a água oxigenada também é perigosa. E algumas outras substâncias cáusticas aqui, como o bromo, metais alcalinos, o pentóxido de fósforo, o formaldeído, o fenol. Então, todas essas substâncias são muito comuns no laboratório. Então, para que aconteça algum acidente, não é difícil, né, se a gente não tomar todas as precauções. Então, o que a gente tem que fazer? Se entrar em contato, né, seja por um derrame acidental ou espirrou em mim, eu devo lavar abundantemente com água corrente. Se for nas mãos ou no braço, né, o antebraço aqui pouquinho, eu vou para a pia e vou abrir a torneira e deixar a água corrente aí pelo menos por uns 10, 20 minutos. Se for, na verdade, no corpo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar embaixo do chuveiro de emergência e, nesse caso, também remover a vestimenta contaminada. Se for necessário, a gente precisa até cortar. Então, caiu na minha perna, não tenho tempo para arrancar a calça, eu rasgo a calça, porque já fura mesmo. Se for ácido sulfúrico, já corrói também a calça. Então, o ideal é que se tire a vestimenta, tire a calça e entre embaixo do chuveiro de emergência. E se tiver algum respingo nos olhos, a gente deve ir no lava-olhos, imediatamente no lava-olhos e também ficar aí por um tempo até que eu possa ser socorrida. Daí, o socorrista deve lavar bem as mãos com água e sabão e colocar luvas antes de tocar em qualquer tipo de ferimento ou material de medicação, qualquer coisa. Então, se você for socorrer alguém, aqui você teria que colocar luvas para ajudar essa pessoa. E imediatamente a pessoa já está ali lavando, né, a mão, os braços, a perna, comunicar à equipe médica ou encaminhar ao pronto-socorro hospital. Então aqui a gente liga para o SAMU. Pois nós vamos ver certinho o telefone do SAMU para que a gente saiba entrar em contato. Nesse caso aqui, obviamente, o primeiro a ser comunicado deve ser o professor. Nos casos mais graves ou quando eu tenho uma extensão maior dessa queimadura, além de tentar jogar água na pessoa, lavar aí aquele local, se for alguma coisa mais grave, a gente não deve fazer nada, a gente deve manter o acidentado deitado e, se possível, mantê-lo aquecido até que chegue o socorro necessário. E se for necessário mesmo, se for mais grave ainda não chegou o socorro, praticar a respiração artificial, caso o acidentado não esteja respirando ou esteja respirando com dificuldade. Mas para isso você tem que conhecer as técnicas corretas. Lembra no caso lá de imprudência, imperícia e negligência? Então não vai fazer uma coisa que você não sabe. Por isso, quem trabalha nesses locais sempre recebe treinamentos de primeiros socorros. E, obviamente, solicitar com urgência a assistência médica. Então, vocês vão perceber ao longo dessas aulas de primeiros socorros que a gente não pode fazer muita coisa. São coisas mínimas para resguardar a vida do acidentado até que chegue algum socorro que saiba tratar cada caso de acordo com ele deve ser tratado. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente, às vezes, ao invés de estar ajudando, a gente acaba atrapalhando. Então, é o mínimo necessário. E agora nós vamos para as queimaduras que são provocadas por produtos inflamáveis que entram em contato com o fogo e acabam pegando fogo mesmo. Então, aqui eu tenho uma queimadura com fogo. Então, no caso de pequena gravidade, então pequenas áreas, não é tão profundo, lave com água fria, recorrendo à torneira para as mãos e braços, ou se for o corpo, para o chuveiro de emergência. Daí, sobre a queimadura, você pode aplicar uma solução saturada, bem concentrada, de ácido pícrico a frio, ou se não, se já tiver pronto, uma pomada de picrato de butezim. Nesse caso,
tem que ficar atento que se a queimadura foi provocada por ácido ou agentes corrosivos, aquilo que a gente viu agora anteriormente, não é recomendado usar nem essa solução nem a pomada. Aqui é só para queimadura com fogo. E cobre com gás estéril, sem apertar o ferimento e encaminha o acidentado para o hospital. Lembra aqui que são os primeiros socorros. Lembrando também que a gente sempre deve estar de luvas, né? Lavar as mãos, se for mexer com isso, por luvas, se proteger para que a gente possa ajudar o acidentado, tá? Então, lava com água fria, não passa sabão nem nada, e se tiver uma pomadinha, pode passar pomada e cobrir com uma gaze estéril. Se não tiver, só deixa lavado mesmo, cobre ali o local até que a pessoa seja socorrida. No caso de queimaduras mais extensas, você não vai fazer nada, você vai só se limitar a cobrir com uma gaze estéril e encaminhar o acidentado imediatamente para o pronto-socorro, para o hospital, chama o SAMU. Agora nós vamos falar dos ferimentos com ferramentas ou materiais pérfuro-cortantes. Esses ferimentos com ferramentas ou materiais pérfuro-cortantes, eles ocasionam uma lesão no tecido, eles cortam, né? Então pode ser desde um corte superficial até um corte mais profundo, que pode provocar hemorragias externas, né? Então começa a sangrar o local. Quanto mais profundo, dependendo do local do corpo onde foi feita esse corte, ele vai sangrar. Quem são essas ferramentas ou materiais pérfuro-cortantes? Então podem ser agulhas, vidros quebrados, lâminas, qualquer coisa que entre na pele e provoque algum corte, eu chamo de material pérfuro-cortante. Então no laboratório é muito comum qualquer tipo de vidraria que esteja quebrada, né, principalmente, ela é muito mais afiada, corta com muito mais facilidade. E quando eu falo aí das pessoas que também trabalham, às vezes em laboratórios de microbiologia ou mesmo farmácia, com agulhas, também pode provocar. Por isso que eu coloquei esse descarpaque aqui. Por quê? Porque as agulhas e tudo, ou ampolas, né, que tem medicamento, devem ser jogadas nesse recipiente. E no laboratório, lembra que a gente viu que toda vidraria quebrada deve ter um lixo especial, exatamente para que as pessoas não se machuquem. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu preciso identificar o local da hemorragia, por isso que é muito importante. Se for numa veia, numa artéria, isso é muito mais grave, tá? Então, já que tem sangue, também eu devo colocar as luvas e imediatamente acionar assistência médica. E quais são os cuidados aí dos primeiros socorros? Você deve deitar a pessoa e colocar uma compressa esterilizada ou um pano lavado, se você não tiver, o mais limpo possível, bem no local onde tem o corte, a hemorragia, aonde está saindo sangue. E ali você deve fazer uma pressão, apertar um pouco para tentar parar aquele sangramento. Caso o pano fique muito cheio de sangue, né, não para de sair sangue, pegou uma artéria, pegou um local muito vascularizado, é recomendado que você coloque mais pano e não retire os primeiros. E continua ali fazendo pressão no ferimento por pelo menos 10 minutos. Enquanto o quê? Enquanto você aguarda a chegada do socorrista, né, do SAMU que você chamou. Então, é indicado também que seja feita um garrote ou tourniquet, que a gente chama. Muitos lugares não indicam mais o tourniquet, caso a pessoa não saiba o procedimento correto de fazer, porque existem muitos detalhes para você fazer tourniquet. Você tem que saber se o sangue é de uma artéria, se é de uma veia, quanto de compressão eu devo fazer. Então, o que é o tourniquet? Por exemplo, eu tenho um corte aqui, mais ou menos uns 7, 10 centímetros acima, eu aplico um garrote, né? Alguma coisa que prenda o sangue aqui para diminuir a hemorragia. Aqui também, ó, outro garrote. Daí eu tenho que saber se eu coloco acima do machucado ou abaixo do machucado, né? Do corte, da escoriação.
E isso são detalhes que só realmente quem conhece, que tem noções aí de anatomia humana, que sabe fazer. Mas eles indicam a fazer, para quem conhece, obviamente, um garrote que tem o objetivo de diminuir o fluxo de sangue para o ferimento, diminuindo a hemorragia. Então, esse garrote pode ser de borracha e também eu posso improvisar com um pano. E ele deve ser colocado alguns centímetros acima da lesão, às vezes é abaixo. Então, por isso que aqui é o grande risco de saber aonde colocar, tá? Então, a gente precisava saber mais a fundo, ter um treinamento aqui para fazer. Se você não tem, lembre-se sempre, não faça. Só faça pressão no machucado e aguarde que chegue a equipe médica. Além disso, se a lesão estiver localizada no braço ou na perna, também é aconselhável manter o membro elevado para diminuir a saída de sangue. Então, cortou no braço, põe o braço para cima, põe a pessoa deitada e apoia o braço dela para cima. Cortou a região da perna, põe a perna dela também elevada. Assim você ajuda a diminuir a saída de sangue. Caso não seja nem no braço nem na perna, não seja nos membros, também ela pode estar localizada no abdômen, no tronco, e não dá para fazer nem garrote, nem erguer a pessoa, a gente deve colocar um pano limpo na lesão e também fazer aquela pressão. Tá? Então só põe um pano limpo, um gaze, alguma coisa, e exerce uma pressão para tentar diminuir a saída de sangue. E outra coisa muito importante é que se tem algum objeto, né, que acabou cortando a pessoa e esse objeto está ainda dentro, né, encravado lá no local, na pele da pessoa, você nunca deve tirar isso da pele da pessoa. A gente não retira o objeto, tá? Além de não ser recomendado lavar a ferida ou dar algo para a pessoa comer ou beber. Então você não deve lavar, não deve tirar o vidro que ficou lá dentro do braço, da barriga da pessoa, deve manter ele lá e também manter a pessoa deitada, manter a pessoa calma, né? Tentar mantê-la o mais calma possível até que chegue alguém e nunca oferecer para ela água com açúcar, comer alguma coisinha, nada, né? A gente não deve oferecer nada para a pessoa até que a gente aguarde aí chegar o socorro. E como eu acabei de citar a hemorragia externa e o que a gente deve fazer, eu achei importante trazer aqui um pouquinho sobre a hemorragia interna. A hemorragia interna é quando a gente não vê o sangue, mas existem alguns sintomas sugestivos que a gente fala, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Então a pessoa pode ter sede, o pulso fica mais rápido, fica fraco, também pode ter alteração de consciência, então a pessoa pode desmaiar. Então, quando que acontece uma hemorragia interna? Quando teve algum tipo de choque. A pessoa bateu, caiu de um lugar muito alto, às vezes não cortou nada, mas dentro pode ter tido algum tipo de hemorragia. Então a gente também tem que ficar muito atento a isso. Então a gente não pode pegar a pessoa, levantar, fazer nada, tá? Então a gente faz o quê? A gente verifica o estado de consciência, vê se a pessoa ainda está com consciência, conversa com ela, pergunta o nome dela, se ela está te vendo, se ela te conhece, mantém ela calma e sempre tentar manter acordada. Fica falando com a pessoa, não deixa a pessoa dormir, tá? Isso é muito importante. Daí a gente desaperta a roupa da pessoa, então se ela tiver com uma camisa, a gente abre a camisa, tira o botão da calça, né? Desafrouxa tudo, tá com sapato, tenta tirar um pouquinho para deixar a pessoa mais livre possível. E também deixar a pessoa aquecida. Então cobrir ela com cobertor, deixar ela no lugar confortável e manter a pessoa sempre acordada. Então, por que aquecida? É normal que em caso de hemorragia interna a pessoa tenha sensações de frio e também tremores, então a gente tenta manter ela aquecida. Coloca a pessoa numa posição lateral de segurança, então não põe ela deitada com a barriga para cima, porque pode ter algum tipo de engasgo, põe ela do lado e tenta ali ficar conversando com ela.
E depois dessas atitudes, né, alguém já deve estar, você está fazendo isso e alguém já está ligando para assistência médica e você fica ali o tempo todo ao lado da pessoa até que chegue alguém. E também, mais uma vez, nesse caso, não é recomendado dar comida ou bebida para a vítima, porque ela também pode engasgar, pode vomitar. Então, aqui eu também tenho que tomar cuidado e tem que estar muito atento, porque às vezes a pessoa nem percebe, ela está desacordada e ela está com algum tipo de hemorragia. Então, isso também é importante. E no caso de queimaduras de grande extensão, você deve imediatamente ligar para os serviços de emergência. Enquanto a gente aguarda o socorro, seja para um acidente mais grave, ou mesmo para os casos mais simples em que não tem necessidade de chamar um atendimento médico, a gente deve seguir algumas orientações. A gente já viu algumas dessas orientações, mas vamos aqui repetir, porque sempre é importante lembrar. Então, a gente deve colocar água fria, né? Então, aqui a gente põe ou no lava-olhos, ou no chuveiro de emergência, ou na torneira mesmo, água de torneira, água corrente. Então, a gente coloca a queimadura aí para receber essa água corrente. Também remova o agente causador de perto. Então, por exemplo, se for uma fonte de eletricidade, desligue essa fonte. Se for fogo, apague esse fogo, mas também só faça isso se você estiver devidamente equipado. Então, protegido de luvas, sapatos, qualquer tipo de proteção para mexer com eletricidade, também devidamente equipado para apagar um fogo, com extintor de incêndio, tudo certinho. Você também pode abrir as portas e janelas, ligar o ventilador, caso esteja pegando fogo e tenha muita fumaça. Tá? Então a gente deve também remover o agente causador de perto. Não remova bolhas, a gente nunca deve tirar a bolha, furar bolhas do machucado, vem aqui fura a bolha, né? Tem gente que acha que tem que furar as bolhas. Então a gente não deve mexer, só colocar água corrente. Assim como a gente também deve evitar o uso de gelo, evitar o uso de pomadas, a gente até falou uma pomada de queimadura, mas aquela é específica e para queimaduras menores, e também não usar nenhum tipo de receita caseira. Uma outra coisa muito importante é retirar anéis e adornos da vítima. Então, se ela tiver com algum anel, com alguma pulseira, relógio, brinco, principalmente nas mãos, anéis, lembra que a gente comentou que as queimaduras provocam inchaço? As mãos vão inchar, então se ela tiver algum anel, alguma aliança, logo logo vai ficar impossível de tirar pelo dedo, né? E tem que cortar realmente o anel. Então aconteceu alguma coisa, queimou mão, braço, retira os anéis e todo tipo de adorno deixa a vítima sem nada. E por último, não tire as roupas grudadas. Lembra que a gente falou que a gente deve retirar a roupa para entrar no chuveiro, mas se a roupa estiver grudada na pele da pessoa, você não deve puxar, tá? Você não deve tentar retirar. Deixa ela ali grudada até que realmente chegue um atendimento médico, um atendimento especializado para esse fim. Então foi isso, pessoal. Nós encerramos essa primeira parte da nossa aula de primeiros socorros. Lembrando mais uma vez, e a gente vai continuar ainda na próxima aula, que todos os socorros são socorros para garantir que a vítima fique bem até que seja o momento que ela seja levada aí por uma equipe que vai saber cuidar da forma mais adequada, vai saber diagnosticar o que a pessoa realmente tem e você também tem que saber passar as informações. Por exemplo, foi uma queimadura, a pessoa se queimou com algum tipo de substância cáustica, qual foi? Ela se cortou em tal lugar, em que lugar que foi? Você também tem que passar essa informação. A pessoa está desacordada há quanto tempo? Ela está com dificuldade de respiração? Então a gente sempre tem que estar atento para passar as informações também, tá? Então a gente continua na próxima aula com alguns outros tipos de situações e quais são os primeiros socorros necessários para que a gente possa manter essa vítima o mais seguro possível, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.